Saíram no gás, mas perderam o gás ao cruzar o rio. O rio representa limitações. O rio representa um lugar de fronteira. Entre a resposta de Deus, entre o envio de Deus e a resposta de Deus, há uma limitação. Há uma fronteira que você precisa cruzar para que se cumpra a palavra de Deus. Existe uma limitação. Você saiu correndo, mas você vai encontrar uma barreira de resistência. Foi o pastor que disse, né, que Josué encontrou uma resistência que foi a muralha de Jericó. A terra era boa e o que eles precisavam estavam dentro da terra. Porém, tinha uma resistência. E aquilo fez com que eles rodassem durante 7 dias. Depois se ele desistisse no primeiro dia, no segundo dia, no quarto dia, no 7º dia, se eles desistissem da 7ª volta, eles não conseguiriam entrar. Porque há uma limitação, irmãos, entre sair da promessa e alcançar a bênção. Não vai alcançando de qualquer maneira. Sair da promessa e alcançar a bênção tem uma limitação. E você precisa entender isso. Que o Senhor está pronto para trazer sobre nós a resposta dEle, a bênção dEle, mas há uma limitação na nossa vida. E essa limitação precisa ser quebrada. E quando eles param os 200 homens antes do rio e os 400 atravessam o rio. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Observe, querido, que esse fato aqui aconteceu antes da guerra. Antes da guerra, 400 homens estavam em um estado de ruína. Mas quando viram Davi entrar na caverna de Adulão, se esconder junto com a sua família, aqueles homens que estavam piores do que Davi, entraram atrás de Davi e disseram para Davi: Davi, você está escondido aí? Então, você vai ser o nosso chefe. Como você é chefe? Vocês estão fugindo do problema. Como você é chefe se eu estou com muito problema? E eles disseram: você será nosso chefe. Chefe de quê, irmãos? É na crise que Deus levanta pessoas vencedoras. Em meio à crise é que Deus prepara os grandes dominadores. É no meio da crise que o Senhor levanta e capacita pessoas que estão aptas para vencer. E Davi se tornou o chefe deles. E agora Davi começa a preparar aqueles 400 homens dentro da caverna, que não era dele, mas era de Adulão, seu filho. E quando Davi prepara esses homens receberam uma preparação tão grande, que nós conhecemos a história. Você que lê a Bíblia sabe muito bem que um daqueles homens, quando saíram da caverna, só um lutou tanto, ele sozinho enfrentou uma cidade de guerreiros, que quando ele terminou de matar, os soldados tiveram que abrir os dedos dele, porque ele lutou com tanta força, a unção, o poder, sabe, a vontade de vencer estava nele tão grande. Depois que ele saiu dessa crise de endividado, problemático, aborrecido e tal, ele saiu dali com tanta força
com tanta graça, irmãos, que ele lutou com tanta força que precisou de tirar, afastar as mãos dele, os dedos da mão dele para tirar a espada, porque a espada ficou agarrada na mão dele. Um homem só matou uma cidade inteira, com o preparo de alguém que não estava bem. Diga comigo, em meio à crise. Em meio à crise. Aponto para você, eu não estou dispensado. Diga, eu não estou invalidado. Eu não estou esquecido. Diga, no meio da crise. Aponto para você que Deus vai me levantar. Diga, no meio da crise, que Deus vai me colocar de pé. Diga, no meio da crise, Deus vai fazer com que eu apareça mais do que os outros. Deus é perito em fazer isso. Deus é perito em fazer essa situação aparecer na sua vida. No meio da crise do Egito, quem ele envia para lá? José. José não apareceu no meio da crise? Apareceu. Sabe? No meio da crise, irmãos, do Egito, estava lá José. E José fez com que tudo prosperasse. Foi José que fez isso. Foi Deus que fez isso na vida de José. Sabe, em meio às crises, o Senhor faz com que apareçam pessoas que tenham projetos transformadores. Diga comigo, eu vou criar aquilo que ninguém está criando. Ah, sabe, mas no meio da crise, como você vai criar? Porque você precisa ser um grande empreendedor. Deus vai te dar projetos, não projetos para você copiar de outros. Ah, não, eu vi fulano fazer aquilo, eu vou fazer também porque vai dar certo. Não, não. Você vai fazer coisa nova. Ainda que seja com material antigo, mas você vai criar uma coisa nova. Está todo mundo vendendo chocolate? Você vai vender chocolate com avelã. Pronto. Está todo mundo vendendo capinha de celular? Você vai vender capinha de celular com chaveiro. Vai dar certo. Deus vai te dar ideias novas. Aleluia. Você não vai sucumbir no meio da crise, porque Davi superou essa situação e capacitou 400 homens com ele. E esses 400 atravessaram o rio e conseguiu alcançar os inimigos e recuperar toda a sua perda. Agora, 200 que ficaram para trás estavam envolvidos no grupo de Davi, porém não havia sido preparado por Davi. Há muita gente, irmãos, que está conosco dentro da igreja, mas não está preparado para a guerra. Há muitos que estão andando conosco, mas não tem a força que você recebeu para a guerra. Porque andar no tempos bons é muito fácil. Andar no tempo de crise, irmãos, é que é o problema. Você quer ver quem é o seu amigo? É no meio da crise. Você quer ver quem é que anda com você? É no meio da dificuldade. É o dia que você arruma uma confusão e alguém fala, eu vou te bater. Aí você vai ver quem é o teu amigo que vai aparecer. Sabe? É no dia que você arruma uma confusão ou tem um problema, esse amigo ele aparece e diz, não, eu estou com você, vou ficar aqui. Nós vamos esperar, vamos resolver esse problema. Eu vou estar com você até o fim. A mesma coisa dentro da igreja. Quando o pastor diz, irmãos, amanhã, não sei se vai vir todo mundo, e aí ninguém fala nada, mas aquele que é o amigo do pastor, ele diz, pastor, o senhor vem amanhã? Pode deixar que eu também venho. Ele vai dizer assim, o senhor vem? O senhor não vem sozinho, eu também venho. Irmãos, nós temos que pintar a igreja, não tem dinheiro, não tem nada, ninguém fala nada, mas o amigo espera, no final ele aparece e diz, pastor, quanto que precisa? Ó, eu tenho tanto. Ele pode não ter tudo, mas ele tem uma parte. Ele diz, eu tenho tanto, pastor, eu vou ajudar. Esse é amigo. Amigo, irmãos, na hora da festa, isso não é amigo, é embalista. Ele vem junto com você. Está todo mundo fazendo, ele vai fazer igual. Quem quer ser amigo faz diferente. Quem quer fazer alguma coisa, irmão, se destaca. Encerrando aqui, quando Davi conquista todo aquilo que ele havia perdido, retorna para as mãos dos seus
guerreiros. E eles retornam e atravessam o rio. 200 homens cansados estão lá esperando. E aí, quando atravessam o rio, os soldados que recuperaram os bens disseram a Davi: Davi, não vamos dar nada a esses homens porque eles não foram conosco. E Davi disse: não, eles podem não ter ido, mas eles ficaram olhando, ficaram pagiando as nossas bagagens. Se eles não tivessem ficado, teria que ficar alguém. Então eles ficaram trabalhando. Eles não foram, mas ficaram trabalhando. Sabe, então, é isso que o Senhor quer. É isso que nós precisamos encontrar no meio da crise. E entender que o Senhor tem uma saída para nós. Irmãos, não tema o coronavírus, porque é crise para quem não tem Cristo consigo. Para aquele que tem Cristo, irmãos, não estou falando que você não vai ficar doente, que você não vai usar máscara, que você não vai tomar os devidos cuidados. Pelo contrário, nós somos igreja. A igreja, ela é fiel. Se o governo diz, se a ordem do nosso país é para usar máscara, todos nós usaremos máscara. Até a segunda ordem. Se a ordem é não ter aproximação, não teremos aproximação até a segunda ordem. Se a ordem é permanecer com as portas fechadas até tal dia, permanecemos com as portas fechadas até tal dia. Agora, a crise vai afetar? Não. Essa crise não vai nos afetar. Podemos até ter coronavírus. A bispa já teve outros irmãos, o pastor Pedro já teve, outros irmãos tiveram. A igreja não está livre de coronavírus. Todos nós estamos propensos e sujeitos ao coronavírus. Por isso temos que tomar o devido cuidado. Porém, estarmos em crise é outra coisa. A igreja não vive crise. Igreja, que eu digo, não é o templo onde você entra. É você que é a igreja. Para você que está em crise, não tem crise. Não tem tempo ruim. Está chovendo, né? Terminou aqui, a gente vai sair. Com chuva ou sem chuva, a gente sai. Vai molhar. Depois seca. Não tem problema nenhum. Não tem problema. A chuva não vai impedir a gente sair. E olha que a chuva é de Deus. Mas não vai impedir que nós saímos, sabe? Porque não tem tempo ruim para o cristão. Cubra a sua cabeça. Pai, nós rendemos a Ti graça, Senhor. Queremos, ó Pai, glorificar e exaltar o Teu nome. Porque, Pai, o Senhor tem sido um Deus zeloso e de boa obra. Senhor, Tu tens chamado os Teus servos no meio de crises, no meio, Pai, de grandes dificuldades. Mas é no meio dessas dificuldades, ó Pai, que o Senhor tem levantado verdadeiros guerreiros, verdadeiros militantes dentro do Teu Evangelho, junto, ó Pai, à Tua obra. Pai, que o Senhor venha trazer ou fazer um diferencial na vida dos Teus servos, que tenham, ó Pai, estado por sobre a terra no meio dessa grande crise, Senhor. Pai, no meio dessas dificuldades que nós enfrentamos hoje, que o Senhor venha habilitar as nossas vidas e nós possamos superar, ó Pai, com toda a força, com toda a garra, com toda a autoridade, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, Senhor. Não faltará o pão, não faltará a nossa água, não faltará condições, Pai, porque o Senhor é um Deus cuidador e zelador das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi Pedroso. Pai querido amado, obrigado, Senhor, por essas palavras. O Senhor determinou e nós compreendemos para nós perseverarmos nas Tuas lições, nos Seus mandamentos, porque o Senhor ainda falou e está conosco. Estarei contigo até a confirmação dos séculos. Por isso, meu Pai, já saímos daqui da Tua casa abençoada. Ah, Senhor, é o que eu lhe peço. Senhor maravilhoso, coloque as mãos assim. Que o amor do nosso único Deus, que a misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o único, suficiente Salvador da nossa alma, que a união e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, estejam todos abençoados e todos digam amém. Glórias a Deus, salve o